Bom dia, nono ano. A gente vai estar fazendo uma revisão, né, do capítulo. A gente não vai fazer todo hoje, capítulo 4. Vamos estar falando sobre a Rússia, né. A Rússia era o país mais extenso daquele período. A gente sabe que era a terceira maior população que existia no mundo, mas apesar de ser tão extenso e com tanta gente assim, 85% dessa população ela vivia no campo, ou seja, a Rússia não era industrializada, não era urbanizada, né? A quantidade de urbanização da Rússia era muito pequena, já que a grande parte da população ela estava nos campos aí. A Rússia, então, pode ser considerada agrária. No campo, nós vamos ter um pessoal que são chamados de kulaks. Quem são os kulaks? São os grandes proprietários de terra no campo, né? São as pessoas mais ricas. E existiam aquelas pessoas que tinham uma pouca quantidade de terras, ou não tinham terra nenhuma, né? Que trabalhavam para os kulaks. Então, no campo havia essa diferença social aí, porque os kulaks eram os grandes donos de terras que nós temos. Nós vamos ter na Rússia algumas correntes políticas aí. Os populistas, os bolcheviques e os mencheviques. Qual é a ideia dos populistas aí? Os populistas achavam que os camponeses deveriam derrubar o czar, que era o cara que administrava a Rússia, né? Que liderava a Rússia, o governante. Por que os camponeses? Porque os camponeses faziam parte da grande população, 85%. Então, para os populistas, esse pessoal aí tem o poder de derrubar o czar. A gente tem os bolcheviques, que queriam uma revolução imediata, a implementação naquele momento de um governo socialista. Os mencheviques não. Os mencheviques já acham que o socialismo tem que ser implementado, mas depois. Primeiro desenvolve o capitalismo, depois de desenvolver o capitalismo, se implementa o socialismo na Rússia. Nós vamos ter na Rússia uma coisa conhecida como Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Foi quando grande parte da população saiu com suas famílias, né, marchando até o palácio de Czar para pedir a ele reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Ele nem sequer chegou a ouvir a população e mandou abrir fogo, né, matando milhares de pessoas ali, no que é conhecido como Domingo Sangrento. A gente tem até um filme, né, sobre isso, com esse nome mesmo, se vocês quiserem pesquisar, depois dar uma olhada nesse filme. Nós vamos ter a realização dos sovietes. O que eram os sovietes? Era uma organização de operários, de soldados e de camponeses. Eles se reuniam para quê? Justamente para tentar conquistar melhores condições de vida, né? E fazer frente aí ao czar. Só que é um movimento que vai ser massacrado pelo governo e mais ou menos 1.500 pessoas que faziam parte desses sovietes, elas serão mortas. Por que mata tanta gente? Para servir como exemplo, para que ninguém, né, afronte, que ninguém se rebele contra o líder da nação aí. Nós vamos ter a Revolução de Fevereiro, onde a gente vai ter a iniciação na Rússia de greves, de passeatas, de manifestações. Lembrando que nesse momento a Rússia está na guerra e a população não quer a Rússia na guerra. Por quê? A Rússia está passando por uma crise econômica e se ela está na guerra, ela está gastando dinheiro com a guerra, com soldados, com armamento. Então não há necessidade. O seu território está sendo devastado também pela guerra, isso vai causar fome, além do inverno rigoroso. Então, menos comida, se eu tenho menos plantação, significa que a minha alimentação ela sobe, ela fica mais cara, né? Então as pessoas não tinham emprego, não tinham dinheiro para comprar os alimentos, porque os alimentos estavam cada vez mais caros. E essa Revolução de Fevereiro vai culminar justamente com a saída de Czar. Czar vai deixar o trono nesse momento da Revolução de Fevereiro. Na próxima semana a gente vai terminar, vai finalizar a segunda parte dessa revisão aí, ok?